Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Greencast. Hoje estamos aqui com o quinto episódio e a gente vai falar um pouquinho sobre vivenciando a mudança. Mais que uma academia, né? Uma experiência de vida. Então, hoje a gente vai trazer aqui alguns cases aí de transformação através da Green Life. Alguns professores que eu vou já apresentar para vocês e um convidado especial, um nosso cliente aí que tem uma história muito bacana para contar. Já queria começar agradecendo aos nossos patrocinadores, a UOL, Bialog, né? Sistema aí de som, né? Quem gosta aí de curtir aquele treino com uma música bacana. Então, tem aí os fones muito legais aí, com a tecnologia bastante avançada. Tenho certeza que vocês vão curtir. E também agradecer a Splash Eventos, né? Que está aqui proporcionando esse espaço para que a gente possa realizar essas gravações. Também, especial agradecimento à Val que sempre está aqui me auxiliando aqui nos bastidores. Ela monta os scripts, prepara tudo, então facilita muito a minha vida aqui na apresentação desse episódio, dos episódios. Então, obrigado, Val, especialmente para você hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar apresentando aqui os nossos convidados. Estamos aqui hoje com. Começar por ele, tá aqui do meu lado, o Terêncio Abreu. Para quem não conhece o Terêncio, ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Ceará, tem pós-graduação em treinamento esportivo, é faixa preta de 4º grau, ex-preparador físico do basquete cearense, né, há 4 anos aí, e professor de jiu-jitsu da PRF. Então, queria que você falasse um pouquinho mais de você, Terêncio, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre gostei dessa parte de luta e estudei no Colégio Militar, onde eu tive acesso a muitos esportes, atletismo, natação, lutas. E a partir dali eu já enxerguei que eu queria mesmo, né, viver da educação física. A educação física nas escolas militares, ela é muito, né, a vivência é muito rica. Então entrei na UFC, me formei em educação física e minha paixão pelo jiu-jitsu veio dali. No começo fui competidor, treinei, tive um período de atleta e depois eu comecei a me dedicar mesmo a dar aula, né? A lecionar. Então, gosto muito dessa parte de lesões. Trabalhei um tempo também na Entosse com o Marco Girão, o Hernaldo e o Cláudio Gadelha. Aí comecei a tratar de reabilitação de lesões. Depois de um tempo fui chamado para o basquete cearense. Aí tive o privilégio de trabalhar do lado do Bial, né? Que é um enriquecimento muito grande também. Depois de trabalhar no alto nível, aí eu comecei a trabalhar mais para a qualidade de vida. Aí foi quando eu encontrei a Green Life. Então, quando eu tive uma academia por 12 anos e depois da pandemia eu decidi trabalhar só para os meus alunos de personal. Aí quando eu procurei, eu conheci o Tiagão já, o Tiagão treinava jiu-jitsu comigo e ele me apresentou a estrutura da Green Life. E quando eu vi a estrutura, eu vi que aquilo era o que eu podia proporcionar de melhor para os meus alunos, né? Tanto na parte logística, né, com estacionamento, com vestiário, com, né, cantina, com mercantil do lado, com, né, aquela integração que a Green Life tem realmente de clube, e aquilo me atraiu. Então, quando eu cheguei na Green Life, eu levei na época eu estava com 20 alunos de personal, e foi 100% quando eu levei para conhecer, dei uma aula experimental para cada um lá, e cara, 100% aderiram à Green Life. Aí depois de lá a gente, né, começou a fazer um trabalho de jiu-jitsu realmente voltado para a qualidade de vida. Então, eu chego lá na Green Life, a primeira coisa que eu disse foi que a gente não tinha bandeira no jiu-jitsu, que era para o cliente da Green Life se sentir à vontade de treinar, sendo ele de qualquer outra, né, equipe. E começou a dar certo. Hoje a gente tem um público, a gente tem muitos adolescentes, muitas mulheres, pessoas que têm algum estigma com o jiu-jitsu. Quando eles vão para a nossa equipe, eles, né, conseguem treinar e dão continuidade. E sucesso, cara. Gosto muito. É o local que a gente dá aula que eu digo assim, a energia ali daquele tatame é realmente diferente. Ela condiz com o Family Club, né, que a gente Bacana, prega lá. bacana demais, Terence. Obrigado aí pela explanação. Só um adendo aqui sobre tudo isso que o Terence está falando. Recentemente, um amigo teve a experiência lá com o Terêncio, né? Foi fazer uma primeira aula. E o que ele achou mais, o que ele mais, que mais chamou a atenção dele, né? Que ele falou assim de forma muito positiva, é o acolhimento, não só do Terence, mas é impressionante como todos os clientes, é uma cultura que você implantou lá, todos os clientes recebem bem quem está chegando, porque a cultura do jiu-jitsu, na verdade, tem muito isso, de quem está chegando, o pessoal não dá muita atenção, não recebe bem, a galera quer dar uma amassada até no cara No ali e tal, cara, é. e ele teve essa experiência, falou que ficou realmente muito surpreso, assim, impressionado que quando ele chegou,
todo mundo acolhendo, cara, primeiro treino, tal, seja bem-vindo e tal, como se fosse realmente uma família. Então isso é muito bacana, não à toa que é uma aula que hoje é sucesso, né? Uma das aulas com mais clientes aí, se a gente for pegar média de assídua de clientes, é uma aula realmente muito bacana, por isso que a gente também está aqui com você, né? Dá para falar um pouquinho aí dos cases aí, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais. Beleza, vamos agora para o nosso segundo convidado. Para quem não conhece, a gente vai falar agora do Gil. Minha parte aí já, né? Aí. Gil Albuquerque, que também é bacharel em Educação Física, especialista em ciclismo indoor e outdoor. Ele é head coach da Cycling Indoor Brasil Nordeste, né? Então ele dá treinamentos aí para professores, já forma professores para o cycling, né? Treinador nível 1 de spin original. Treinador de assessoria de ciclismo online e profissional de destaque do Cycling Indoor Brasil em 2017, 18 e 19. Atua há 10 anos já, Tá um né? tempinho já, né? Mas Bacana, muito bom. Tá calejado já viveu muita coisa já, né? E está há 8 anos, né, com a Green Life, então tem toda uma vida aí, quase uma década aí trabalhando com a Green Cara, Life. Seja bem-vindo, que Gil. bom que deu tudo certo, né, cara? Hoje formei família, tudo às custas da Green Life, né? Que coisa boa, maravilhosa. Quero agradecer muito o convite, tá, Tom? Lá, todo mundo que chegou e me acolheu aqui na Splash Events, né? Bacana demais essa conversa, essa interatividade, porque muita gente, como a academia agora está em fase de crescimento, está todo mundo agora, né, meio que não conhecendo muito bem a faixa de professores, né, e essa maneira que vocês encontraram de tentar aproximar o cliente a um profissional, né, que lhe agrade mais, ou a um profissional que tenha mais, né, afeição por ele, eu acho que é uma boa para a galera conhecer. E eu acredito que no futuro você vai trazer mais professores para cá e assim cada um vai pegar o seu perfil de professor. Eu acho que vai ser perfeito, bacana demais, né? Como o Tom mesmo falou, eu sou professor de Cycling Indoor, né? Trabalho com a metodologia já há um bom tempo, desde 2014. Eu sou cria do SESC, né, da metodologia chamada Aerobike, né? Lá eu fiz toda a minha base de metodologias, mas aí a gente vai ramificando. O ciclismo indoor, ele não é só... não é o spin, real. O spin é uma metodologia, o ciclismo indoor é uma abrangência, né? Então tem vários tipos de meios de dar aula. É o spinning, que é a primeira e a mais conhecida, lógico. A Cycling Indoor Brasil, no qual sou representante aqui no Nordeste, junto com o professor Gil Duarte, né? Temos aí o RPM, tem o método da Kaiser, que é uma das bicicletas que a gente já trabalha atualmente na Green Life Family Club Aldeota, né? Então é uma gama, né? E eu estou tentando percorrer o máximo de cursos possíveis para tentar fazer um método mais original, né? E eu acho que isso está fazendo a diferença, porque isso dá a identidade do professor na aula, né? Eu acho bacana isso demais. Legal, seja bem-vindo mais uma vez e, por último, mas não menos importante, né? Evilásio Lucena, que é nosso cliente aí, já está há quase 3 anos aí com a Green Life. Ele é engenheiro de formação e professor, né, de matemática e de idiomas. Seja bem-vindo, Evilásio. Obrigado. Bacana. Evilásio tem uma história muito bacana, né, de transformação dentro da Green Life. Daqui a pouquinho a gente vai contar essa história em detalhes, né, para a gente entender o que teve de transformação, não só no aspecto físico, né, mas também na tua mudança de vida, teus hábitos. Então, é isso aí, galera. Estamos apresentados aí os convidados. E aí vamos começar falando um pouquinho, né, das modalidades, né? A Green Life hoje, para quem conhece a Green Life, para quem não conhece, é uma academia que proporciona hoje um mix de atividades, né? Hoje a gente tem aí das atividades mais diversas, né? Desde atividades voltadas para rendimento, para as pessoas que buscam ter resultado, seja ele de emagrecimento, ganho de massa muscular, condicionamento físico para uma prática esportiva, mas também a gente tem se preocupado muito em oferecer atividades de caráter social, que a gente entende que uma transformação de hábitos, uma mudança de vida, ela não passa só pela melhoria física, né? Ela também passa pela mudança do mental, né? A pessoa se sentir bem naquele ambiente, se sentir acolhida. Então a Green Life tem se preocupado muito com essa questão do mind também. Então tem atividades voltadas para isso, como yoga, aulas que trazem a questão da diversão, né? Como as aulas de ritmos, né? Fit dance, dentre outras. Hoje está muito forte o beach tennis, né? Que é uma atividade que está aí febre no Brasil. Hoje também a gente tem várias aí unidades já com esse tipo de modalidade. E a gente vai estressar um pouquinho essa questão das modalidades, certo? Então vamos lá, eu queria começar com o Terence. Terence está com a gente aí já há 3 anos, né, lá na Green Life Aldeota. Terence, o que você pode contar para a gente de casos aí de transformação, clientes que você percebeu uma mudança de vida de fato aí através da Green Life, através aí da prática do jiu-jitsu? O jiu-jitsu ele tem esse poder, né? Quando a pessoa realmente começa a treinar e continua, dá uma continuidade, aquilo tem um impacto na vida dele. Então, eu cito 2 exemplos ali.
um mais jovem e um cara mais velho. Assim, para a gente ver como o jiu-jitsu, nesse caso, ele pegou pessoas que não estão no perfil geral do praticante de jiu-jitsu. Então, tem um aluno lá que é o Pedro, certo? Que o Pedro com 18 anos, aí estava um cara um pouco acima do peso e um cara que não tinha encontrado ainda um grupo social. Ele estava procurando ali uma modalidade esportiva, um grupo de amigos ali, estava um cara mais trancado dentro de casa, não gostava de sair, não gostava de se relacionar. Aí a turma começou a indicar, conversaram com a mãe deles, rapaz, leva ele no jiu-jitsu, para ele ver se ele se identifica. E quando ele chegou no jiu-jitsu, ele chegou um cara muito acanhado, né, tímido, não chegava muito perto, assim. Eu tenho uma foto dele que eu peguei no primeiro dia, eu tiro sempre uma foto ali no final, e um semblante assustado, né, de uma pessoa que está num canto assim que, porra, onde é que eu tô? Ninguém me conhece aqui. Mas o peso no jiu-jitsu é uma vantagem. Então, quando ele chegou lá, eu comecei a apresentar isso para ele. Ó, Pedrão, quer dizer que no futebol tu não joga, tá pesado, aqui o peso vai ser uma Vai ser a vantagem para ti, diferença. cara. Tu vai amassar os caras, porque tu é maior, pô, tu é gigante. Aí ele começou a treinar e tinha uma habilidade, cara, inteligente. E um cara acima do peso com uma habilidade, uma mobilidade acima da média e começou a aprender muito rápido. Cara, com um mês, o Pedro não faltava mais treino e superação e começou a participar dos treinos dia de sábado, que é um treino mais de rala, né? Eu coloco 2 dias mais técnico, coloco um dia mais de rala para a turma que quiser se aprofundar Rala, para mais. quem não conhece, pessoal, é a simulação de combate mesmo, É, né? simulação de combate. Aí eu faço vários treinos específicos, né, tempos diferentes, que é para a gente não ficar também naquela mesma metodologia. Cara, e o Pedro se identificou. Ele está com a gente há um pouco mais de um ano, né? E quando ele fez um ano de jiu-jitsu, já pegando a faixa azul, aí ele chegou para a gente e disse: Poxa, cara, isso aqui mudou minha vida. O cara é um sorriso para todo mundo e ele é um dos caras que recebe muito bem. Então, assim, quando o aluno novo hoje chega, eu formo pares, né? Na hora que a gente está treinando, a gente está sempre formando duplas. Então eu pego o Pedro e coloco com aquele aluno que chegou, e embora ele seja gigante, cara, ele tem um cuidado com aquela pessoa que chega, porque foi o mesmo cuidado que tiveram com ele. Então hoje o Pedro é um cara, meu irmão, super motivado, sinistro no jiu-jitsu. Eu digo, meu irmão, você tá ficando perigoso. Porque o cara aprendeu e se identificou com aquele esporte ali. E o outro caso, que é até parceiro de treino dele, é o Marcelo, que é um cara mais velho, que começou depois dos 50, sem mobilidade. O cara não agachava. Eu dizia assim, cara, primeira coisa que você tem que fazer um sumô bem feito aqui, pra eu ver que tu tem uma mobilidade para treinar o jiu-jitsu. Ele não tinha. E mesmo assim ele continuou. No começo ele não fazia o treino específico de luta, o rala, e ele tinha medo, ele já dizia, poxa, Terence, não quero, e fugia, e muitas vezes eu via aquilo nele, eu via aquela fuga, mas eu respeitava, mas devagarinho eu fui puxando e dizendo, não, Marcelo, não, hoje tu vai, hoje você vai começar a treinar o rala normal. E ele começou a treinar, e hoje, depois de um ano também, ele pegou faixa azul junto com o Pedro, né? Então, depois de um ano de jiu-jitsu, esse cara, transformação geral, é um cara que treina na academia com personal, que não deixa de fazer o jiu-jitsu, trouxe o filho dele pequeno para treinar jiu-jitsu. Então, um que queria treinar, na verdade, né, porque queria um convívio social. O outro queria treinar porque estava ali na Green Life e, de repente, pô, já paga um plano, eu vou conhecer esse jiu-jitsu aí. Então, se a gente for ver, Tom, naquela pirâmide lá das necessidades de Maslow, a gente tem isso tudo ali no jiu-jitsu. E na Green Life fica muito fácil de ver. O cara que chega, às vezes, para treinar porque ele já está no plano, aí ele começa a treinar o jiu-jitsu despretensioso. Aquele outro que quer um pouco mais de segurança, ele diz, cara, aqui eu vou treinar, porque aqui o turma é legal, o estacionamento é aqui embaixo. Um pouquinho mais em cima, tem a turma que está precisando de um convívio social. Aí o cara chega e puxa aqui, tem um pessoal legal, tem um amigo meu que treina, uma amiga. Mais em cima o pessoal dá estima. Aí o cara já, poxa, eu quero ficar mais forte, quero pegar o shape aqui do jiu-jitsu, eu quero ser campeão do campeonato. E lá no pico da pirâmide tá o pessoal da realização pessoal, que é aquele executivo que, embora trabalhe 12, 14 horas, ele arranja tempo para treinar jiu-jitsu, ele começa na faixa branca, ele participa de toda a hierarquia. Então, às vezes, como é que você vai mudar o comportamento de um cara desse? Aí eu digo, cara, só através do jiu-jitsu. E os objetivos mudam. Então, aquele cara que chegou só porque pagava o plano, ele achou uma turma legal,
e depois identificou com a modalidade e ele vai subindo. Então, o nosso grupo do jiu-jitsu lá hoje, a gente está muito bem, diga assim, bem formado como família, porque o alicerce está muito bom. Então, todo mundo sabe que o objetivo dali é qualidade de vida. E às vezes eu pego um competidor, então o cara chega e diz, poxa, Terence, eu quero ser competidor de jiu-jitsu. Aí eu digo, cara, eu vou te ajudar aqui, mas tu precisa de um complemento. Então, de repente, ou você vai treinar em outra unidade, ou você vai ter que procurar outra academia para treinar. Aqui é qualidade de vida. Aqui eu não quero que meu aluno se machuque, eu quero que todo mundo treine, eu quero que você respeite quando estiver treinando com uma mulher, com uma criança, com um cara mais velho. Então, criou-se essa cultura ali, entendeu, Tom? Ok, bacana, Terêncio. Muito legal essas histórias aí. E aí, Gil, como é que é? Como é que foi na bike aí? Você tá há muito tempo na bike, com certeza deve ter muitas histórias aí de muitos clientes, mas eu queria saber de você, antes de falar de clientes, é a transformação da tua vida, né, cara? Porque você realmente, como você falou no início, você teve a oportunidade de vivenciar, passar por várias modalidades e, de alguma forma, o ciclismo indoor, ele te prendeu, né? O que que foi que causou isso, né, em você? Cara, eu vou te falar um negócio. Eu vim do Sesc. No Sesc é uma faculdade extra, né? Desculpa o pigarro na garganta aí. A Sesc é uma faculdade extra. O que você pega de teoria na UFC, na faculdade, que você tá fazendo educação física, no Sesc você põe em prática. E lá, cara, eles me botaram no FUA, que era tipo, você ia da natação infantil à natação adulta, você ia do funcional kids ao funcional adulto, você ia dos esportes coletivos, né? Futsal, vôlei, infantil, o adulto. Então, cara, você saía assim, ó, querendo abraçar o mundo. Você sai realmente preparado pra guerra. E eu saí do Sesc com essa mentalidade. Eu saí, ó, não vou focar numa coisa, não. Eu vou tentar fazer o máximo possível que der. E então eu comecei na hidroginástica, isso totalmente avulso, né? Via substituição, comecei a pegar substituição de graça, sabe? De qualquer modalidade. E aí, certo dia, certa vez, né, eu já entrando fazendo substituições na Green, não era efetivado, eu estava substituindo até a professora Flávia nessa época, né? Inclusive, muito obrigado mais uma vez por ela, que ela e o marido dela foram muito importantes na minha vida, inclusive o Técio, né? Ele é gerente de uma das unidades da academia, então um alô pro Técio aí que estiver escutando. Faixa preta, Técio também. É. E aí, ele que me orientou, macho, ó, tá aparecendo as oportunidades na Green Life, mas é pra bike. E eu era sempre cogitado no Sesc para fazer os eventos de bike do Sesc, porque o pessoal curtia. Eu fui um cara muito simpático, muito fácil de conversar. Eu tinha flexibilidade, eu conseguia ir do professor marrento, o professor gente fina, muito fácil, eu alternava muito fácil de personalidade, né? E isso fez eu captar muito aluno no Sesc na época. E aí a professora Flávia na época ela estava saindo da Maraponga, né? Isso meados de 2014 para 2015. E aí apareceu a oportunidade de assumir as turmas da Green Maraponga. Meu amigo, a primeira substituição era a galera fazendo abaixo-assinado para mim ficar, né? Mas eu ainda não queria, assim, não queria seguir a carreira. Eu vinha que eu tinha... as portas da bike estavam muito escancaradas para mim, só que eu achava que isso aqui tá muito fácil, cara. Eu vou entrar aqui e eu não vou conseguir mais sair depois. E aí, certo dia, eu já efetivado na Green, 2016, 2017, né? O Vitão me convidou para assumir as turmas da Aldeota, que ainda ia abrir, né? Aí ele veio conversar comigo, né? Cara, ó, a gente tá com esse projeto aqui, de fazer uma academia maior e tal, e o teu nome tá sendo cogitado lá para assumir a unidade da Aldeota hoje. Cara, pois bora pra cima, né? Ainda com pensamento. Eu vou lá pra, musculação. Vamos lá, né? Puxar ferro, todo mundo junto. Cara, mas apareceu um horário na Aldeota. 2018, um horário na Aldeota. Abriu. 2 horários na Aldeota. Isso é minhas turmas, aumentando, chegava, enchia. E, Gil, tem necessidade de mais uma turma aí. Dá pra tu pegar? E, pra quem tá começando, o valor das horas da aula coletiva é muito bom, cara. É muito bom. Enquanto você passa muito tempo na musculação, trabalhando, se esforçando e tal, o valor da hora-aula era maior e é equivalente com o tempo. Por exemplo, enquanto eu trabalhava 2, 3 horas e ganhava o mesmo, os caras trabalhavam muito e ganhavam um pouquinho menos, entendeu?
Cara, as portas da bike estão se abrindo demais pra mim, bicho. Certo dia, o Thiagão chegou pra mim, cara, vem cá. Aí me chamou pra conversar, né? Ó, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente tá tendo uma demanda muito grande das tuas aulas, que você vai passar ali na Green Life da Aldeota e da Maraponga também agora, né? Você vê as filinhas se formando assim, né, cara? Você vê as filinhas se formando, né? E aí, Tiagão, ó, cara, eu sei que tu tem outras demandas no teu dia. Eu sei que tu tem outros trabalhos no teu dia. Mas o que é que tu acha de focar aqui? Aonde? Na bike. É isso em 2018 para 2019, né? Aí eu... Vou tentar. Vou tentar porque tava muito fácil, cara. As coisas... Enquanto eu ralava pra, sei lá, eu dava aula pra galera da hidroginástica, né? Numa academia... Eu não vou falar o nome, mas enfim, dava aula de hidroginástica. E, cara, era bem sacal. Eu dava aula de funcional em outra academia, eu vou te falar, bicho. Era legal, mas era um pouquinho sacal. Entendeu? E na bike, fator música, fator interação com a galera, o fator, sabe, animação, o fator energia, que era muito boa. Todo dia, cara, às vezes eu chegava meio cansado, meio deprimido, cheio de problema. Eu passava a porta da sala da bike, já mudava, o start era outro. Entendeu? E aí, cara, bateu pandemia, o negócio ficou meio, né, meio pesado para ir para outras oportunidades, né? E a bike, a porta aberta. Aí o Márcio quer saber uma coisa? Eu vou entrar de corpo e alma nesse negócio aqui. Pronto. Parei tudo que eu tava fazendo. Era musculação, funcional, hidroginástica. Galera, hoje eu vou ser... Pode me chamar. Hoje eu vou ser o Gil da bike. O que você quiser. É desde da mecânica da bicicleta até o fitting, né? A avaliação postural na bicicleta. Treinamento indoor, treinamento outdoor, né? Consultoria, tudo voltado para ciclismo. Hoje em dia, cara, e com a mesma facilidade de 2015, sabe, Tom? Então, cara, é fantástico. Eu não me arrependo da escolha que eu tive hoje. Eu posso dizer que A bike te escolheu, né? A bike que me escolheu, cara. Porque eu tentava fugir dela, velho. E olha aqui. Vem aqui. Venha pra cá. Né? Venha pra cá. O que é que você tá esperando, garotinho, né? E, cara, hoje eu sou realizado com o ciclismo e a Green abriu muitas portas pra mim, né, cara? Sempre foi, falando de facilidade, mas sempre foi muito fácil. A interação da Green Life sempre foi muito, muito prática. A gente conseguia falar com o gerente, enquanto eu ia falar com os outros gestores, era uma burocracia muito grande. Conversar com o gerente da Green, o Thiagão, a Paula, que eu trabalho com ela hoje também, né? E os outros gerentes que me acolheram, de todas as unidades que eu passei, do Eusébio, da Green Life, foi muito simples, entendeu? Era como se eu estivesse falando com um amigo meu, cara. Então, é um ambiente muito familiar, um ambiente muito gostoso, prazeroso de trabalhar, né? E eu acho que isso tá me sustentando praticamente até hoje. Até hoje, eu acordo de manhã, eu vou com prazer da aula, entendeu? Tô com meus probleminhas em casa, tô com alguma coisa, eu chego, passo a porta da Green Life, já dá uma... Bora, agora eu vou fazer o meu papel, o meu trabalho que eu escolhi para fazer. Você, o professor que eu gostaria para mim, né? E eu tento fazer isso o máximo possível. À toa que as aulas estão cheias, né? Ah, cara, graças a Deus. E que continue assim, né? E continue transformando ainda a vida de várias pessoas, porque a gente pega muita turma, né? Hoje na Green Aldeota eu tenho 26 bicicletas. Então eu dou 4 aulas seguidas praticamente. Eu pego das 6 da manhã até as 10. E aí roda 25 bicicletas, são 25 bicicletas. 6, 7, 8 e 9 da manhã. Entendeu? São 100 pessoas que eu tenho contato. Entendeu, cara? Então, dia, né? um dia. Então, eu não posso me dar o luxo de chegar no dia lá na frente do palco da bicicleta e tá deprimido, tá triste, tá cansado. Eu tenho que estar com a energia pra cima, tenho que estar com sorriso na cara, tá? Cara, isso muda muito, cara. Isso muda muito. Você não percebe, mas tem gente lhe observando. Total. Tá? Tem gente lhe Cafézinho observando. pra ficar valente lá embaixo. Meu amigo, não. Eu vou falando de pessoas que foram transformadas, né? Eu tenho um caso que eu achei muito interessante, que essa menina tava com depressão profunda, né? E todo caso de clínico de depressão,
a pessoa ela se torna um pouco mais antissocial, um pouco mais inclusiva, né? Ela ficava muito fechada, né, e tal, e sempre pegava a última bicicletinha lá do canto. E eu já vinha percebendo isso, ó, há um tempinho, né? Sempre chegava no último bicicletinha do... Beleza. E aí eu dando aula, show, sucesso, passava, sempre dessa mania de descer, né, do palco e conversar com a galera e tal, rodar um pouquinho. Pegava no ombro dela, e aí, tá tudo bem? Bora? Sorriso na cara, bufo, passava, show. Fim do ano de 2019 para 2020. Aí ela veio pra mim, eu gosto, fico até meio marejado quando eu lembro dessa... Ela chegou com um bilhetinho, ó, lê quando eu sair. Aí ela me entregou o bilhetinho. Cara, nesse bilhete, dizia exatamente assim, ó. Hoje, eu posso dizer com clareza que você me salvou da depressão. Você me salvou da depressão, eu venho pra aula e fico bem. Sem perceber, eu fiz amizades. E hoje, eu sou outra pessoa. E não é por ninguém, não é por você. Foi por sua causa. Eu não vou citar o nome dela, porque, né, enfim, ela sabe que eu tô falando, né? Mas ela tem que saber também que aquilo ali me marcou bastante. A gente já chegou a conversar no Instagram, ela sabe disso, né? E foi bastante profundo. Na minha carreira, esse caso em específico, ela tocou muito, sabe? Tem outros cases de senhoras, né, e tal, mas, cara, esse foi fantástico, porque eu me senti útil, sabe, Tom? Sim. E quando você tá numa profissão que você se sente útil a alguma coisa, eu me lembro quando eu trabalhava na auxiliar administrativa da Justiça Federal e eles me botavam pra trabalhar dentro do elevador. Eu era invisível, cara, dentro daquele elevador, entendeu? E quando eu senti que aquela cartinha chegou pra mim, velho... Propósito, né? O cara... Propósito, entendeu? Eu senti que tá certo. Falei com o papai do céu, ó, se é pra mim ser o professor de bike, eu vou ser o melhor professor de bike, então. Entendeu, cara? Então, cara, sensacional. Foi uma época... Assim, tá sendo uma época muito maravilhosa na minha vida, né? Acabei de ser pai. Então, lembrar de muita coisa disso faz eu lembrar de bastante, sabe? Eu fico um pouco até emocionado. Mas são esses casos que fazem a gente seguir a profissão, sabe, velho? Esses casos que a gente se levanta todo dia de manhã, pô, 4h30 da manhã, cara, friozinho gostoso, a minha cama podia ficar mais um pouquinho aqui na cama, né, velho? Não, eu tenho um dever a cumprir. Aí o cara se levanta e vai do jeito que dá, sem voz, com voz, cansado, doente. Mas o cara levanta todo dia pensando nisso, tá ligado? Eu pelo menos, tenho esse case pra contar, né? E o legal, né, que você percebe que aí, quando escutando a história que o Gil conta pra gente, que você foi escolhida, a gente brincou aqui que a bike te escolheu. E, na verdade, você vê que, no fim das contas, tem um propósito, tem um porquê de acontecer. E eu tenho certeza que hoje, né, você faz o que faz, dá o seu melhor, não só pensando na tua família, que isso é algo valoroso, né? Pensar na nossa família, nas pessoas que a gente ama. Muitas vezes a gente tá cansado, e é natural. todo mundo aqui. E às vezes você levanta, a força maior é saber que alguém tá contando com você, esperando que você faça o seu melhor. Então, assim, a gente não se dá o direito de não fazer nada menos do que o melhor. Eu lembro sempre do primeiro filme do Homem-Aranha, quando o tio dele morre, Certo. que ele fala assim, cara, ele liga assim, não quero mais saber de ser super-herói, né? Eu tenho minhas dores e tal, só que aí naquele momento ele encontra o propósito dele, que ele fala, cara, a cidade lá, o caos, ele falou, cara, não é mais por mim. É porque as pessoas precisam de mim. Então ele encontrou o propósito dele. E escutando essa tua história, eu vejo que é basicamente isso, né? De alguma forma, a tua trajetória profissional te puxava sempre pra bike. Hoje eu posso dizer, não tenho medo de dizer, que você realmente é uma referência, né? Não só formando novos profissionais, mas também transformando a vida das pessoas todos os dias. Eu tenho certeza que deve ter um monte de histórias como essas, que as pessoas ainda não contaram. Não contaram. Né? Que não se tiraram à vontade. Cara, porque isso me deu um start, pô. No outro dia, eu fiquei pensando, meu amigo, como eu falei, são 25 bicicletas, 100 pessoas, isso pela manhã, que passa por mim. De noite, tem mais 30 lá na Maraponga. 30, 2 horários, tem mais 60. Quantas pessoas eu não curei de uma obesidade, não salvei de uma pressão alta, de um problema de crise familiar que encontrou na bicicleta ou em qualquer outra modalidade coletiva, né, que os professores também se dedicam. Eu não falo só de mim, porque eu tenho certeza, por exemplo, Terêncio também tem esse mesmo propósito, ou qualquer professor decente que seja, cara, se ele não tivesse esse start
o quanto antes, ele não vai ser um bom profissional, cara. Ele não vai ser um bom profissional. Entendeu? Ele tem que saber que ele tá lidando com vidas, bicho. Enquanto ele não souber que ele tá lidando com vidas, que ele tá indo só pelo valor da hora-aula, ele não vai ser um bom profissional. Ele não vai ser um profissional renomado. Ele não vai ser um profissional reconhecido. Tá entendendo? Então, eu vejo que isso é o mais importante na profissão. Se liga, velho. Se a galera não se ligar disso logo, velho, escolhe outra profissão. Tem gente que trabalha sozinho, vai pra trás de um computador, entendeu? Pronto. Resolve. Você faz por você mesmo. Se não dá pra lidar com outra pessoa, cara, esquece. É isso aí. Esquece. E é o que a gente defende muito na Green Life, né? A gente tem como um dos valores da empresa a felicidade. Então a gente acredita muito que se você não está feliz, como é que você vai transmitir felicidade para Não os tem outros? como, cara. Né? Não tem como é como. que você vai pregar algo que você não vive, né? E eu não tô dizendo aqui que é para viver o mundo da fantasia, não. Como você bem falou, tem dia que o cara não tá afim, pô. Mas a partir do momento que você se identifica como cara, eu sou um super-herói. Então, assim, ninguém tem nada a ver com os meus problemas, porque cada um tem os seus problemas. Então, eu não tenho o direito de chegar ali e estar me lamentando pro outro, até porque o outro também tem problema. E ali é o momento de a gente esquecer um pouco disso e ter um momento bom no dia. Muitas Sim. vezes, pode ser aquele momento que a pessoa O tá melhor precisando. É o melhor momento do o dia do melhor cara, deve momento, ser aquele, velho, entendeu? O cara vem cansado, estressado, e o chefe dele deve ter gritado com ele, a mulher deve ter gritado com ele, meu amigo, quer saber de uma coisa? Aí chega lá e ainda tem que escutar a Tem que lamentação de escutar a professor. lamentação do professor, qual é, É velho? isso aí. Tem dias que a gente tá meio marrento, mas é um personagem, viu, gente? O pessoal tá ali é só, não sou eu de verdade, não. Tá? E tem outro ponto relacionado a isso que, observem, as pessoas que a gente começa a se aproximar são pessoas que a gente gosta de estar perto. Por que a gente gosta de estar perto? Porque a pessoa traz uma energia bacana, ninguém gosta de estar perto que tá com energia baixa, com energia ruim, falando, só se maldizendo, aí você fala, cara, você evita a pessoa, você vê a pessoa no corredor, cara, deixa eu passar aqui pelo outro corredor. Então, é a gente parar para pensar, né, falando um pouco do lado profissional, né, que a gente está falando aqui de vocês e estendendo para todos os professores de qualquer academia, não só da Green Life, cara, entenda que ali é o teu cartão de visita, né? Então, você ficar falando dos teus problemas, com certeza vai te afastar das pessoas, e aí isso vai piorar muito mais a tua vida profissional. Certeza. Né? Então fica aí o recado aí para quem é da área, né? Que se você tá na educação física, você tem que gostar de gente, né? Gente boa e gente não tão boa assim, a gente tem que aprender a conviver, mas faz parte da nossa profissão e realmente tem que ser algo que a gente precisa levar. Uma das metodologias da spinning, né? Eles utilizam mente, espírito e físico, eles têm que estar em conjunto, né, para dar a completa complexidade da aula. Ela tem que ter esses 3 parâmetros, né? Então, como o Tom falou, se você tá com um espírito, né, negativo, cara, pode ter certeza, você vai passar pra galera. E as pessoas vão perceber. A galera percebe, entendeu? Tem que estar tudo alinhado. Total. E agora vamos falar um pouquinho da tua história aí, Vilas. Me conta pra gente como é que foi essa transformação, né? A Green Life faz parte dessa transformação. Com certeza. Né? E eu queria que você contasse um pouquinho lá desde o início, quando você começou, o que te motivou a começar, né? Deve ter tido um motivador, né? E a gente sabe que muitas vezes, para quem não faz atividade física, a pessoa que é sedentária, o motivador não é prazer. Afinal de contas, se a pessoa tivesse prazer em se exercitar, ela não era sedentária. Então, normalmente, quando a pessoa começa, o start para iniciar uma atividade física é uma dor, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela física no sentido estético ou física no sentido de dor mesmo, né? Dores na coluna, dor no joelho, incapacidade de fazer algo. A pessoa não tem capacidade de subir uma escada, a pessoa não tem capacidade de se abaixar para pegar algo, né? A pessoa não consegue brincar com os filhos. Então, normalmente, quando a pessoa está iniciando na atividade física, o motivador geralmente é algo relacionado a uma coisa que a pessoa não está satisfeita na vida dela e ela quer mudar. Então, conta um pouquinho aí da tua história para que a gente possa conhecer e compartilhar um pouco mais com o pessoal. Aqui, né, os professores, a palavra-chave, né, que o professor Terence colocou, foi a palavra qualidade de vida aí, né, a expressão qualidade de vida. No meu caso, em 2020 teve a questão da pandemia, então eu estava morando na França, em Nice, no sul da França. Cheguei a me inscrever numa academia, aquela velha história de querer sempre, não, eu vou. Me inscrevi, pandemia, academia fechou, acho que de 9, 10 meses que eu passei nessa cidade lá, 8 a academia estava fechada por conta da pandemia. Então, enfim, o meu peso estava batendo 100 quilos, eu tinha perdido um irmão em dezembro de 2020, e eu já estava indo no caminho, como quem diz assim, a questão do sedentarismo que a gente fala, não é só isso, não é estético apenas, né? Claro que o estético tem um fator também da pessoa às vezes se olhar no espelho e tudo, mas todas as minhas taxas estavam alteradas, assim, então, quando eu voltei de lá, eu falei, em 2021, foi o que eu comentei, cara, eu vou na academia no primeiro dia útil de janeiro e não vou parar nunca mais.
E, enfim, desde, né, do começo de 2021 para cá, graças a Deus eu venho mantendo isso e espero continuar mantendo. A Green Life, ela veio como um fator de início, vamos dizer assim, né? O professor Terence colocou isso também. Eu fui para um canto onde eu encontrava tudo. Até pela preguiça, pela não vontade de querer fazer uma coisa. Cara, pelo menos eu vou para um canto só. E lá eu vou fazer a musculação, enfim, mas eu já vi que tem uma salinha ali que tem umas bicicletas, sabe nem o que era, né? Foi estranho, né? Uma bicicleta numa sala. Como é que é isso? Parado o negócio lá, né? Vi a outra sala do Green Zone, o pessoal suando lá, aquelas cores vermelhas, laranja, verde. Eu falo, cara, deve ser bom, né? Pra perder peso, acho que me ajuda. Eu só pensava que ó, os abestados pedalando na bicicleta parada. Vai pra rua, Tem gente né? que fala isso até hoje ainda, né? Que, pô, a bicicleta tá parada, né? Mas, assim, no meu caso, então, eu comecei indo com essa história de ir, pertinho de casa, eu ia 2 vezes no dia, às vezes, ia lá fazer musculação, voltava pra casa. As aulas coletivas também tinham um grande ponto positivo de agendar. Eu olhava em casa, cara, tem, sei lá, 8 horas, né? 7 horas, 6 horas, nesse horário eu vou estar livre, então ia lá e começava. Então, comecei com esse propósito de ir à academia. Isso pra mim era o meu primeiro propósito. O segundo propósito era ir todo dia. Terceiro propósito, aí sim, cara, vou começar a emagrecer, porque batendo 100 quilos, né, pra minha estatura, eu falo, não dá. Então eu comecei com Green Zone, no caso, na época, todo dia lá e tal. Esse fator das salas serem pequenas, mais assim que a gente fala de 25, 30 pessoas, mas são 30 pessoas ali que você olha o rosto, você vai vendo todo dia. Mais reservado. Existe uma relação de você e o professor. Essa coisa que o professor Gil falou de um bom relacionamento, isso conta demais. Você olha pro professor, poxa, esse cara é tão simpático, né? O cara Todo tá dia esse cara tá acolhedor, feliz, mano. Eu vou lá nessa aula Qual é dele. a droga que ele usa, né? E no meu caso tinha um fator desafio. Assim, se o cara diz, olha, eu duvido que você consiga. Peraí, vamos ver se eu não consigo aqui, né? E eu ia no Green Zone, ficava zona vermelha, aquela coisa toda. Eu era sempre o que mais gastava caloria, né? Aí o pessoal fazia as competições na Green Life, né? Eu cheguei a fazer na Rui Barbosa, outras unidades, aí ganhava as competições, aí eu comecei a falei, ó, tá dando certo, né? Aqui. Só que eu ganhava por gasto de caloria. E aí, com o tempo, eu comecei a ver também que tem lá, quando você faz as aulas coletivas, aí pra quem não conhece tudo, tem uns prêmiozinhos ao final da aula, né? De Green Bike, Green Zone, aí eu comecei a ganhar aquela questão de senhor da fase, né? Aí o pessoal fala, quando ele tá, não tem nem graça aqui, porque ele sempre é o senhor da fase. O que é o senhor da fase? É o cara que respeita, digamos assim, a zona projetada, planejada pelo professor. É isso aí. Para que a zona esteja lá, eu tenho que ter tanto domínio, digamos, do meu esforço, como domínio do meu batimento, condicionamento. Não adianta você querer chegar, mas se você não tiver condicionamento, não chega. Então eu comecei a treinar, até objetivando melhorar o condicionamento físico, resistência. Cara, eu preciso passar, sei lá, bike lá, o treino hoje é de montanha, né? O que é treino de montanha? Alta carga, alta resistência. Para aguentar a perna tem que estar segura ali. Fala, cara, eu vou treinar a perna para isso e tal. O jiu-jitsu eu ainda não fui, né? O pessoal fica brincando lá. Tá faltando você no jiu-jitsu, né? O pessoal brinca que eu sou sócio, né? Ó, qualquer dúvida, pergunta para ele ali, que ele já experimentou todas as modalidades ali. Então, quer dizer, esse ponto, esse fator de chegar em um lugar e ter tudo ali muito próximo, quer dizer, eu levava o carro para um lugar, passava 2 horas ali, enfim, fazia 2 atividades, fazia musculação e uma luta. Já tinha feito karatê há muito tempo atrás, antes de entrar na Green Life. Então, eu olhei lá, vi que não tinha o karatê, parece que tinha karatê, mas era kids, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu vou nesse Muay Thai aí é o que tem, né? E hoje eu tô lá no projeto de azul já, enfim, avançando e tudo, né, progredindo. Minha mobilidade era péssima, né, o professor Terence também foi falando disso. Eu, cara, não conseguia nem me abaixar direito, pra abertura de chute era 0 ali. Chutava no máximo no joelho da pessoa, o alto, né? Aí o cara tem que treinar, tem que a questão de melhorando, né? Um Muay Thai é só canela, meu, que é na canela. Tava no Canela, cotovelo, chute aí tudo. E a bike, né? E comecei dentro, e isso foi me abrindo portas, assim, abrindo, assim, a mente para outras coisas. Eu vi que com a bike indoor, poxa, posso comprar uma bike e começar a andar bike na rua também, né? Começar a fazer uma coisa, poxa, eu acho que eu consigo agora correr na rua também. Então, uma coisa puxa hoje em dia eu outra, começo a correr, começo a andar de bike, você vai encontrando pessoas, e assim, você acaba se tornando uma certa referência, mesmo sem querer. A gente estava comentando assim, que a gente acha que não é observado. A minha mãe comenta, né, outra conta, foi até um ponto interessante, minha mãe nunca tinha feito musculação na vida. Ela falou, vamos lá, porque lá tem balé. Nem falei musculação, lá tem dança, né? A senhora vai pra dançar, não se preocupe não, é só pra dançar. Aí eu falava com o pessoal do salão, olha, assim, aquela senhorinha, assim que ela estiver descendo a escada, você puxa ela e leva ali pro salão. Ó, dona Rosália, né? 15 minutinhos ali só, 10 minutinhos, não se preocupe não. Hoje ela faz só musculação, com a personal também, eu sempre tenho esse cuidado, assim, de ter uma pessoa do lado, olhando, né? Então, assim, é um ambiente, como a gente colocou, pequeno ali, às vezes, que você conhece as pessoas,
Mas chama a pessoa pelo nome, a pessoa lhe chama pelo nome, né? Sente falta, né? Você você, falta, o cara enfim, sente falta de você, né, meu? A gente colocou esse ponto também de, às vezes, é o melhor momento do seu dia. Então, todos esses fatores vão sendo agregados, vão sendo somados, e aquela coisa lá no começo que era, poxa, eu tenho que ir, passa a ser, cara, Eu faço a hora que eu faço vou, questão, eu vou ter que ir. Não vou ter que mudar o horário disso, daquilo. Passa É a ter união nesse horário, prioridade, não né? vai ter, então, eu vou pra lá porque, sei lá, o Muay Thai é Faz 8 parte. horas, a Cara, bike é eu- 9, né? Enfim, você Eu tem costumo dizer que a academia é que nem uma pracinha, cara, que a gente vai se encontrar com os melhores amigos, tá ligado? É. O cara vai pra lá, às vezes o cara tá nem muito motivado pra ir treinar, não, mas o cara vê um amiguinho fazendo qualquer coisa que seja, você, bandido, eu vou fazer também, só por causa que ele tá E as fazendo. amizades, né? Entendeu? O senhor falou da dupla, né? No caso do Muay Thai, meu melhor amigo hoje, se duvidar, eu conheci no Muay Thai de toda a vida. A gente entrou juntos, na mesma época. E aí, ó, vocês dois, né? Estão juntos aí, começa a dupla. E aí de treinar, vamos fazer tal coisa também? Bora na bike também? Bora. E aí você vai fazendo amizade, o que eu nunca tinha feito em canto nenhum. O efeito manada, cara, é extremamente importante, cara. A gente tem nas atividades coletivas, principalmente porque eu falo como alguém que tá todo dia em frente comandando a Alguém galera. faz uma analogia dizendo assim, que é o cara que tá com você na trincheira. Então o cara tá treinando para perder peso, tá treinando para um campeonato, junto. tá treinando para bater uma meta, então ele tá sofrendo com você. Então essa relação ali que é criada dentro da academia, do esporte, principalmente do esporte coletivo, cara, ela une de uma forma que, sabe, é um negócio meio mágico Não, mesmo. Total. Vocês estão até adivinhando que eu ia tocar na... Cara, vocês viram? Já linkaram, né? Linkaram. Já linkaram, porque eu ia falar exatamente dessa questão da força da comunidade. O que acontece? O Evilásio falou aqui, né, sobre que no começo ele iniciou por obrigação, né, por um propósito de mudar a vida realmente, a questão da saúde e tal. Então, mas assim, ele é um pontinho já por fora da curva, porque ele tomou a iniciativa por ele mesmo. Sim, Tem gente que, cara, se você não for até ele, não vai. é isso aí. Afunda, velho. Vira um breu e você não consegue mais enxergar essa pessoa. Tá entendendo? Então, tem gente que, diferente do Evilásio, que tomou a iniciativa por ele mesmo, tem gente que precisa que a gente... Que a nossa voz chegue até ele. É isso aí. Né, cara? Tem gente que se deixar, meu amigo, fica enfornado no fundo da cama, Netflix, ó, conforto ele tem pra isso, é Netflix, né? Tudo Wi-Fi agora, as Alexa chegaram, já tive um monte de Alexa aí agora, as Alexa chegaram, eu falo isso porque eu sou um consumidor da Alexa, eu ligo a minha sala sem precisar pegar no controle remoto, cara, entendeu? Então, cara, se você não for atrás, às vezes tem uma pessoa que tá precisando da sua ajuda e você não sabe. A E gente aí... tocou num ponto psicológico que ele falou, perdão. Quando a pessoa chega nesse estágio, às vezes também, ela tá numa situação ruim, ela às vezes acredita que não tem mais jeito. Que não tem mais jeito. Eu já tô com 50 anos. Já era, já um pouquinho foi. mais da vida. Eu começar uma atividade agora, não, já foi. E não, né? A gente sabe, como a gente tá contando aqui essas histórias, que a pessoa pode até achar que não tem jeito, mas comece, só comece. Sem pressão, enfim, sem métrica nenhuma, né? Só comece que as coisas vão acontecer. Quem diria que o aluno do Terence de 50 anos ia começar a atividade dele de jiu-jitsu e ia levar à frente? Ia se engajar. Ia né? se engajar. E um dos motivos, né, da gente estar gravando esses episódios é exatamente isso, é chegar nas pessoas que acham que a academia não é para ela. Então, assim, hoje você citou bem, Ju, a nossa concorrência hoje, a atividade física, exercício físico programado, academias, que horas que as pessoas fazem academia? No horário que elas têm um tempo livre. Então, a nossa concorrência não é com outras academias, a nossa concorrência é com o sofá, é com Netflix, é com o cinema, são com os momentos de lazer. Então, a nossa ideia realmente é trazer esse ambiente acolhedor e ter essas opções para que a pessoa se encontre em algo. Então, você que acha que não tem mais jeito, que não é para você, se permita vivenciar, se permita experimentar. Vem pra bike. Porque de repente você acaba se encontrando em uma comunidade, né? Em algum subnicho que tem dentro desse universo, que é a academia, que você vai falar, poxa, encontrei o meu lugar, como foi o caso do primeiro que você citou, Pedro, como é o caso da que você citou, como é o caso do Evilásio, e pode ser você que está aí, né? Você pode ser essa pessoa que vai se permitir, né? Vai sair realmente dessa situação que você está e pode se encontrar de alguma forma em algum ambiente da academia, pode ser no cross, em qualquer atividade. Então, acaba que vai de encontro com o nosso propósito, estar aqui hoje conversando, né? A gente chegou num ponto aí da importância realmente do ambiente. E tenha certeza que o ambiente da Green Life é um ambiente acolhedor, é um ambiente diferente das academias
que você encontra no mercado. Realmente, a gente tem esse espírito familiar. Você acaba fazendo não mais do que amigos, é como se fosse uma família realmente. A gente sempre fala família de sangue verde, né? E a importância do efeito comunidade, né? O que acontece? Muitas vezes você não vai estar afim, né? E é normal. Só que quando você lembra que tem o teu amigo que você fez lá na academia, que tem um ambiente legal, que as pessoas são bacanas, que você foi bem acolhido, cara, muda a chave e deixa de ser obrigação e você passa a ter prazer. E eu sempre falo isso. Atividade física no começo não é prazeroso. Não. Você vai acordar um pouco dolorido, vai acordar mais cansado. Só que o que isso vai te proporcionar em pouco tempo de regularidade nessas práticas é que você vai perceber mais disposição. Quando você menos espera, tu mais disposto pro dia a dia, tu produz mais no trabalho porque tu tá com mais disposição, tu tá com teu poder de concentração aumentado, que a atividade vai proporcionando vários benefícios além do estético. Então você começa a falar, opa, faz sentido continuar. E aí deixa de ser algo por obrigação e você passa a sentir de fato prazer em fazer aquilo. E antes de você falar, Gil, a bike era uma atividade que eu tinha um preconceito, né? A gente falava assim, eu que sou da área, olha só, eu fui da área, sou da área, desde 2007 estou no mercado e sempre era uma aula que eu falava, não, deve ser chato pra caramba, né? Ficar parado numa bicicleta pedalando. Cara, isso aí é uma aula que eu não me identifico, eu não vou fazer, não tem perigo de fazer. E eu fiquei por muito tempo me bloqueando de fazer as aulas de bike. O professor me chamava, vem conhecer. Ah, não, depois eu vou, e nunca fui. E um belo dia eu resolvi fazer. E aí, meu amigo, eu falei, caramba, quanto tempo eu perdi de não conhecer um negócio que é tão legal. E tudo que você falou no começo é a magia daquele espaço. E isso eu acho que qualquer aula coletiva, mas realmente era uma aula que eu achava que não gostava e eu dizia, não gosto de bike. Como é que você disse que não gosta se você nunca experimentou? Nunca experimentou, né? cara. E muita gente fala isso. Ah, eu não gosto de atividade física, eu não gosto disso. Cara, se permita. Experimente uma vez até para você dizer que não gosta. Porque Perfeito. aí é naquele momento que talvez você possa criar uma identificação com algo, né? Tonzinho, aqui, que o professor Gil falou da bike também, e você estava comentando isso. Eu tinha morado, como eu falei, em 2020 na França, já tinha morado em outra cidade antes, 2005, em Lyon, enfim. E quando eu ia para aula de bike, o que me prendeu mais no começo, na bike, no caso, não era nem a bike. É interessante. Mas eram os vídeos que ele colocava, o professor Diego, lá de Fátima, Diego Linnemann. E ele colocava vídeos do Tour de France lá, e eu ficava vendo assim, cara, eu ficava... Tá rolando agora, tá na 19ª etapa, tá? Desde o primeiro de julho que os miseráveis estão pedalando lá. E o cenário... E o cenário, mas ajuda também, né? E eu ficava vendo ali os vídeos de Nice, de Paris, sei lá, das cidades, ele colocava música lá e tudo, e pra mim, eu fazia 2 aulas de bike ali, sem sentir, assim. 2, às vezes até 3 aulas. Pô, aquele cara senta ali, não levanta aquela bike, cara, eu tô viajando aqui. Tinha um fator físico, claro, você sua, perde calorias e tudo mais, mas o fator psicológico ali, de naquele momento do vídeo, eu tava em outra na imersão, França ali. Vilas, você pode ter certeza, todos os esportes coletivos, e eu vou tirar como especialidade a minha bicicleta, né, a bike, tá? Eles têm a capacidade de fazer você treinar dentro dos princípios do treinamento desportivo e você não se ligar no que você tá fazendo. Entendeu? Então a gente tem treinos para condicionamento, recondicionamento, tem treinos para galera que tá lesionada, voltada para recuperação, por exemplo, ligamento cruzado anterior. Eu vou morrer de botar o povo para andar de novo, mano. Toda a vida vai chegar a gente lá, chega a gente lesionada, meu filho, né, aqui não é um... Como é que o pessoal brinca? Aqui não é não é reabilitação não, viu? Aí, não, é o que eu quero fazer aqui. Por quê? Porque baixo índice de lesão, entendeu? A gente tem pouco impacto nas articulações motoras e a bicicleta, cara, ela é um excelente exercício que libera bastante hormônio, tipo dopamina, serotonina, que são hormônios que vão deixar você feliz ao término. Entendeu? Então, além do efeito placebo das músicas que você está utilizando, ao ritmo, o professor, que se ele for bom, ele está utilizando, né, um mesociclo, um macrociclo, voltado para o que você está botando dentro da tua capacidade, né, tanto ela aeróbica quanto anaeróbica, né, força, resistência, potência, cara, 1 mês, 2 meses você já se torna uma nova pessoa. 1 mês, 2 meses, você já se olha torna uma assim, nova né? pessoa. Você vê o impacto, assim, às vezes, da música, né? Muita gente não entende, Terence. Muita gente sai que é legal, gostei. É bem legalzinho ficar pedalando e pensando. Mas não sabe que por detrás daquela aula que o professor passou para você, tem teve todo 4 horas, um é estudo de frases musicais para o professor que realmente é especialista. Ele utiliza a música a favor dele. Então pode ter certeza. Se você for para qualquer aula de green bike, né, que tenha feito um bom curso, aí, o cara que é legal essa diferença, né? Você pega 2 aulas coletivas, né? Aí o Gil tá falando aqui. Assim. Cara, a minha, eu prefiro no silêncio até do ventilador. Às vezes eu desligo o ventilador do CrossFit, que é pra gente ficar no silêncio
total. Aí quando tá tendo o som do CrossFit, aí eu falo mais baixo. Então eu digo, ó, pessoal, vocês têm que chegar mais perto, tem que ficar. Agora vocês têm que tentar me entender, que eu não vou ficar gritando. E isso, cara, tem um poder de concentração. Os caras se conectam na aula. Sim, total. Então eu tenho a aula era a partir de 14 anos. Só que como é o Family Club, aí às vezes chegava um pai e dizia, poxa, Terence, meu filho Engraçado, tá né? tendo um problema São- de disciplina. A metodologia é diferente total, E o velho. psicólogo, cara, dele te conhece e tal, o Inácio, e ele indicou que colocasse o menino pra treinar jiu-jitsu. Cara, tu aceita o menino de 12 anos? Aí o menino aqui do lado. Aí eu olhava e dizia assim, rapaz, se ele aguentar levar um carão e não chorar, aí o menino já olha aqui, eu não vou chorar não. Então pronto. Eu sou cheio de lágrimas. E às vezes, naquele processo, cara, lógico, às vezes a gente tá ali, a hierarquia, a disciplina da arte marcial, ela às vezes é um pouco rígida. E eu percebo aquele menino, então a gente tá aqui empurrando e alisando, que é pra gente manter um equilíbrio. Mas muitas vezes, quando aquela criança leva um carão que ele não tá acostumado em casa, o pai trabalha o dia todo, o menino fica só, o cara vai chegar à noite, vai brigar com o menino. Às vezes você assume Então- até o papel paterno, né? De Então, aconselhar, Às vezes a disciplina doutrinar, né? fica difícil. Aí tinha um caso lá de um garoto que estava tendo um problema com a irmã. Ele era mais novo, a irmã mais velha, mas ele já estava se impondo para a irmã, não aceitava a autoridade da irmã, porque a irmã era mulher. E eu tenho muita mulher treinando. Aí eu conversei com o pai, eu disse, cara, deixa ele Deixa comigo. comigo. Aí eu cheguei, cara, eu só botei esse cara para treinar com mulher. Mas foi chibata, uma semana, 2. E ele tá lá, aprendeu, melhorou o relacionamento dele com a irmã, aprende a respeitar, porque não é porque é mulher que é indefesa. A mulher também tá treinando, então a gente tem cursos só de defesa pessoal. Um tempo desse a gente fez uma aula na Green Life de defesa pessoal para mulher. Importantíssimo. Principalmente a mulher é abordada numa festa, de não saber, o cara pegar no punho e abordar. Então eu vou preparar a minha aluna para saber que aquilo é uma agressão. Porque às vezes a pessoa tá tão despreparada que o cara te segura, vai te coagir aqui, ó, calha a boca, venha comigo. E a maioria dos casos de agressão à mulher, acredite, o cara tá desarmado, pô. O cara faz isso porque ele coage a mulher e ela com medo, ela já entra naquela posição de ovelhinha. Então, às vezes, um grito de você dizer, ei, me solte, socorro, ela vai sair daquela situação de perigo. Né? Então, na Polícia Rodoviária Federal, a gente tem sempre esse curso de defesa pessoal para as mulheres. Inclusive, né, o comandante da polícia é um cliente da Green Life, o Fernandão, e a gente bate muito nisso aí. Porque defesa pessoal é muito diferente de jiu-jitsu esportivo. Então, tanto eu tenho que tirar essa autoconfiança excessiva do cara que acha que porque treina jiu-jitsu, ele pode chegar em qualquer lugar e eu, ei, meu irmão, o negócio hoje tá violento. Se você estiver treinando jiu-jitsu para isso, é melhor você sair. Porque lá fora é arma. Vida real lá fora é muito. Então, é você se sair desses problemas. E na arte marcial ele vai perceber isso de uma forma diferente. Então, você acaba que você não entra no problema. Porque você percebe aquilo ali antes. E para as mulheres, elas vão perdendo esse medo do primeiro contato. Porque se o cara vem te assaltar, Tom, ele chega aqui, toma teu relógio, teu óculos. Mas na mulher, quando o cara aborda a mulher e leva ela para algum lugar, cara, ele não quer assaltar. Então ali pode ser uma situação de estupro, de morte. Então ela tem que estar preparada para reconhecer esse tipo de agressão. Então na arte marcial, além da qualidade de vida, de todos os problemas, do convívio social, você ainda vai pouco a pouco criando habilidades que podem te salvar numa situação de perigo, entendeu? Com certeza. É isso aí. E o mais legal, a gente está falando aqui de modalidades distintas, né? Uma usa o poder da música, do audiovisual, que acaba a pessoa se transportando para aquele ambiente. É uma imersão, de fato. No jiu-jitsu, de toda forma, é também uma imersão diferente. Mas, por exemplo, você vai Pro ter interior, né? você vai ter a contemplação, você vai ter outros aspectos, mas no fim das contas, a atividade física. Pessoal, qualquer exercício físico vai promover o quê? Ao final, sensação de dever cumprir. Bem-estar. Qualidade de felicidade, vida. você se Isso sente aí. bem. Então, assim, é essa transformação que a gente quer levar para as pessoas, né? As pessoas entenderem. E aquele lance, né? Ó, de 8 a 80, a finalidade geralmente O fim é o vai mesmo. ser o mesmo. É. Entendeu? Geralmente. Então, o leque que a academia vai dar para você, meu amigo,
não é possível que você não se encaixe em um. É isso aí. Entendeu? Não é possível que você não se Eu encaixe faço em um. esse desafio. Eu acho pouco provável que a pessoa não encontre um grupo, uma Difícil. comunidade que ela vá se identificar e vá transformar a vida dela, né? A gente está falando aqui mais de bike e de jiu-jitsu, afinal, são professores especialistas nessas aulas, mas você pega lá o próprio beach tênis, a aulas de Dance, yoga, yoga, fit dance. A Cara, própria fit dance musculação. parece uma seita, Fit pelo amor de dance Deus, não, né? não é, meu amigo. Lá na academia, as mulheres se juntam, rapaz, faz evento, movimenta É. academia. Então, assim, e você vê como transforma. Você vê como transforma. Pessoas, às vezes, que chegam ali de um jeito, quando você vê é outra pessoa. E as pessoas que conhecem, a pessoa antes comenta, cara, você tá diferente. E pra melhor. Né? E pra Ânimo, melhor, porque né? não tem como Melhor. não melhorar. Não é verdade? Complicado. A gente tenta extrair o máximo possível lá na sala com a música, que é, inclusive até na competição, ele é proibido como estimulante, Doping, né? doping. É. Doping. Então, não é pra... A música, ela extrai o máximo de você. Além do que você já é. Tem estudos Tem científicos estudo que falam científico. Se sobre eu isso. ouvir a né? música do rock, eu vou fazer 10 a 3 de frente aqui. Não tem como, é. Legal. Print adoidado aqui eu faço. Bacana. E assim, né? Dando continuidade aqui, a gente entrar no último ponto aqui para depois a gente finalizar. Reflexões, né? Sobre essas mudanças, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, porque a gente falou aqui de mudanças emocionais, de mudanças físicas e também de mudanças sociais, né? Então a gente deu exemplos aqui, né? Do poder da atividade física, do exercício físico programado para a mudança de um estado mental, a pessoa que está em depressão, está ali sem sentido para a vida e passa a encontrar uma nova Passa a motivação. A questão da mudança emocional, aquela pessoa insegura, pessoa que não tem autoconfiança, tímida, que tem medo e passa a se sentir mais confiante com ela mesma para viver aí os desafios do mundo, da sociedade, né? E as mudanças sociais, porque o impacto que isso vai causar, como o Vilas me falou, formou amigos. Hoje o melhor amigo foi através da academia lá no Muay Thai. Hoje é uma pessoa Os melhores até. Só o melhor. bacana. Então, a ideia, eu acho que do nosso episódio realmente era essa, né? A gente trazer essas visões, para as pessoas enxergarem o universo que né? E as possibilidades que existem. São que você, infinitas, viu? Exatamente, para que você consiga realmente mudar a tua vida. Eu acho que a grande ideia aqui realmente é mostrar para aquela pessoa que você bem falou, que está ali já desacreditada da vida, mostrar que existe uma luz. Que a atividade física a gente garante que pode ser o ponto da virada, né, para a vida dessas pessoas, assim como foi para a nossa, né, de todos nós aqui. Eu tenho certeza que quando a atividade física, o exercício físico entrou na nossa vida, ela transformou de alguma forma, né? E aí eu queria que vocês dessem uma mensagem final aí de incentivo, de encorajamento para as pessoas que estão nos assistindo. Posso começar? Que homem. Sou mais velho. Respeita minhas entradas. Cara, eu acho que todos devem experimentar, principalmente porque quem tá ali dentro da Green Life, né, não sabe o tanto de cuidado. Eu tive academia, né, e depois eu fui trabalhar na academia, né. Hoje eu sou funcionário da Green Life e atuo também como personal lá. E assim, o cuidado que vocês têm, a academia é aberta de segunda a segunda. Feriado, a academia abre de 7 às 17. Dia de domingo ela abre de 8 a meio-dia. Então, às vezes, o cara perde um dia na semana, ele já sabe que pode complementar isso. Então, a gente tem no mesmo ambiente, eu vou recuperar um aluno de lesão, eu tenho as melhores máquinas de musculação, eu tenho hoje a melhor bicicleta que tem no mercado, ergométrica. Eu tenho uma gama de professores ali extremamente capacitados, atenciosos. Porque não é fácil, viu, entrar na Green Life. Vocês estão achando que é fácil entrar na Green Life, é difícil, viu? Processo seletivo, viu? Eu tenho piscina, então hoje, quando eu entrei como professor, a primeira coisa que eu fiz, Tom, foi fazer um plano para minha mulher e para minha filha. Porque eu quero elas ali. O ambiente, além delas treinarem jiu-jitsu, ela faz beach tennis, musculação. Antes ela era kids, né? Então ela fazia o Maidin, certo? E música. Então você pega a criança tem aula de música. Então tu deixa a tua criança em casa com um celular na mão, ela pode ficar 4 horas na academia, onde ela tem professor de música, onde ela tem uma psicopedagoga olhando, até para dar um toque de comportamento, sabe? Olha, teu filho tá precisando de atenção. Então teve uma menina que não aprendia nenhuma posição. Aí eu cheguei pro pai e disse assim, mas como é que ela tá no colégio? Não tá bem. Então, meu irmão, leva ela no oculista. Essa menina não enxerga, não. Ela não tá aprendendo nenhuma posição de jiu-jitsu aqui. Eu tô botando ela na frente. Tinha 5 graus, a menina. Enxergar, pô. Como é que a menina vai aprender na escola
com 5 graus. Então, às vezes, você pensa que é um déficit de atenção, não. É o óculos, o problema é óculos, meu filho. Então, assim, o professor de educação física, né, nós professores ali, a gente tem esse poder de observação, de às vezes, né, dar um toque, né, de ir mudando a vida das pessoas devagar. Então, a primeira coisa, criar uma rotina, certo? Depois que você entra, cria uma rotina, vem aqui sem propósito, vem para participar, e depois você vai encontrar uma modalidade que te agrade, e depois você está num ciclo de amizade, fazendo uma atividade física, aí mudou tudo, aí fica mais fácil. Então, assim, se permitam, é o que você falou mesmo, se permitam participar. Tem muita gente na academia que treinou jiu-jitsu e que não treina mais, porque às vezes, Tom, é muito difícil voltar. O cara às vezes é um faixa roxa, é um cara que treinou e agora ele tá 20 anos que não treina. Já teve várias lesões, família e tal, e quando ele vai voltar, ele tá com o estigmazinho lá do passado, que vai chegar lá no jiu-jitsu, todo mundo vai bater nele. Não. Eu deixo, claro que o treino lá, eu digo assim, é um treino casado. O que eu chamo de treino casado? Ninguém convida ninguém para treinar lá, sou eu que escolho. Justamente eu escolho porque eu conheço com quem que eu posso botar você para treinar, com quem que eu posso botar você para treinar. E aí eu permito que essas pessoas se readaptem. Então um cara que está há muito tempo parado, ele chega na nossa academia, ele começa de novo. E devagarinho, aí eu digo assim, cara, antes tu treinava todo dia, agora tu vai treinar 3 vezes, mas nos outros dias tu vai fazer a musculação lá embaixo. Então, a gente tem essa mudança essa quebra até de paradigma. Então, o nosso grupo de jiu-jitsu, cara, ele é muito diferenciado nesse ponto, certo? Porque o cara é bem recebido, o cara é tratado primeiro como cliente. Eu chego lá e eu digo, no primeiro dia eu não vou pedir pra você cortar as unhas, não vou pedir pra você amarrar o cabelo, eu não vou pedir pra você estar de kimono. Vá do jeito que você tiver, meu irmão, você vai ser bem recebido. Aí o cara vai chegando, aí eu vou, meu irmão, agora tem que cortar as unhas. Isso aí é que nem a gente chama no ciclismo de peba. Já ouviu falar dessa expressão? Peba, lógico, eu sou do Maranguape. Pronto. Então, Meu amigo, primeiro vai peba, vai peba, Topper Dynatec, entendeu? Aí, vai com shortinho devagarinho, cara, quando eu olho, especializando, né? Então eu vejo um menino que naquele momento passado era extremamente mimado, cara, ele tá ensinando posição pro aluno mais novo. Chegou o aluno novato, ele chega e ele tem prazer de dizer isso. Por quê? Porque ele vai se graduando, ele vai ficando mais antigo, ele vai ficando mais importante para a equipe. Ele se sente parte daquilo ali. Então, a arte marcial, ela tem esse poder. E a gente tem isso lá. Então, às vezes, está do seu lado e você tem aquele, sabe, preconceito. Cara, isso não é para mim. Então, se permita. Leva a galera da bike para fazer jiu-jitsu, tá entendendo? Principalmente, às vezes, as mulheres, porque ela vai começar ali naquele ambiente, mas ela vai aprender uma defesa pessoal. Quebra, né? Ela acha até que Não é para ela chegar ali e se defender de um assalto, mas numa situação de perigo, de vida ou morte, aquela habilidade pode salvar a tua vida. Com certeza, entendeu? faz a diferença total, né? Considerações finais aí, Silvio. Cara, primeiro agradecer a Green Life, né? E parabenizar a criação do podcast, tá? Que realmente, como eu falei, tem muita gente que a gente não sabe que tá escutando aí agora e que tá dando um start, né? A gente tá enchendo a cabecinha dela com minhoquinha, mas com minhoquinha do bem, né? Colocando as coisas pra funcionar, né? E direcionar pra atividade física. Não porque a gente é professor de educação física, mas porque se a gente for parar pra analisar a quantidade de artigos e estudos que tem falando sobre o que a atividade física pode fazer com você, o que o exercício é capaz, amigo, é muito benefício, cara. É muito benefício para pouco custo. Entendeu? Perfeito. Né? É pouco benefício para pouco custo. O que é que você custa? É se levantar e tomar sua decisão. Entendeu? Como o Vilazo já fez, né? Como eu falei, é ponto fora da curva. Tem gente que precisa que você, e eu acho que é nosso papel como professor de educação física, profissional, né, Tom? Dá o leve empurrão. Às vezes a pessoa não sabe nem subir na bicicleta, mas você tá lá, não, calma, ó, devagarzinho, eu tô aqui do seu lado. Segura aqui na minha mãozinha, segura, bichinho. Ela só precisa disso, cara. A gente deve ter a paciência que uma pessoa que tá do lado dela não tem. Às vezes... O início, né, o cara? início, cuidar do início de cada um. O primeiro impacto é importante, eu posso garantir pra você. Que todos os professores da Green, cara, tem essa capacidade, bicho. Porque eu conheço a Green há um bom tempo. Há muito tempo. Tom, acho que o Tom é da minha leva, eu acho que né, Tom? 10 anos, né, bicho? 10 anos. Tem que frisar, corta isso aí, que ele tá entregando assim. Tá?
Mas, cara, quantidade de gente boa que entrou na academia e que a gente sente orgulho de dizer, pô, esse cara aqui é meu companheiro de profissão, entendeu? Os melhores profissionais tá aqui, entendeu? Cara, e os colaboradores, cara, porque, meu irmão, de todos, cara, aquela academia todo tempo limpa, todo a galera tempo limpa, né, pô? Cara, aquilo é muito... Fora de série, né? Fora de série. E eu quero deixar a mensagem de que você se proponha, né? A gente vai abrir as portas para você. E pode ter certeza que todos os professores vão dar o máximo, o melhor, para tirar o melhor de você. Né? Então, eu falei bonito, foi? Mãe! Obrigado, Gil, mais uma vez. Valeu. Vilásio, considerações O finais. termo que, né, foi colocado, se permitir, né? E também o professor Gil falou essa questão de ser, no caso ele falou, ele se prepara para ser o professor que ele gostaria de ter, né? Que a gente seja essa pessoa que a gente gostaria de ser, ou de receber, né? É simples, Então, cara. Não é uma receba alguém filosofia. como você Não é uma gostaria filosofia de ser simples. recebido, né? Cara, é muito simples. E se a gente levar isso ao pé da letra, cara, funciona em qualquer canto. Não é só na academia, não. Funciona em qualquer ambiente, Se você cara. trata o outro como você gostaria de Se ser você tratado, ser as tratado, coisas vão, né, se facilita resolvendo. tudo, cara. E outra coisa é, entre aspas, aí, perder o preconceito e o estigma que a gente coloca. Porque eu falo de um jiu-jitsu, não é pra mim não. Como que você sabe se não foi lá, né? Tenta uma aula. você tem que fazer o jiu-jitsu que você tá inclusive, devendo, eu você fiz tá uma aula, devendo né? isso aí, O Terence tá convidando todo mundo pra fazer jiu-jitsu, fazer a bikezinha também lá, viu? Tá devendo, Fazer uns 10 devendo. tirinhos lá pra você. Cara, e eu só ando de bike. Só ando de bike. Marcar um pedalzão Só ando aí, de então. bike a pé, tudo meu é a Tamo no pé meio e do de mundo aí. bike. Então, é. meu mundo é E ir ele pra fica cá, tudo brincando, Maranguá. né? Tipo, Tessa é meu amigo pessoal, tô Tessa. precisando de alguém pra testar a modalidade. Às vezes é um professor que vai lá fazer o aula pessoal e fala, testa lá, Testa depois lá, ele dá o é, feedback aí do que é que ele tá, enfim. O cara é o... Como é que ele pode? O testador oficial aí, da modalidade do professor. Gourmet, O cara né? é O cara sommelier de é. atividades. É a única sommelier, né? A palavra francesa. Sommelier. E o jiu-jitsu que eu fiz foi um aulão que teve com o Muay Thai. Então, assim, é aí, né? Até fit dance, por exemplo, eu já fui assim, eu danço pessimamente mal, mas não é questão de vou dançar bem ou vou dançar mal. É questão de qual é a habilidade que você quer desenvolver ali. O que é que eu sou ruim? O que é que eu preciso melhorar? Poxa, se eu sou ruim de coordenação motora, onde é que eu vou melhorar minha coordenação motora? Quando a gente vai para esses treinos de jiu-jitsu, Muay Thai e tudo mais, o cara fala ali 5 comandos que você fica, peraí, é a mão direita ou é a esquerda? É o pé direito ou é o pé? Eu vou girar para que lado? Mas Você vai coordenação desenvolvendo. motora. É isso aí. E você não precisa chegar lá já sabendo, né? Numa dança, é para a direita, é para a esquerda, é o pé, é o braço, é a perna. O que é que você vai mexer? Qual é o membro ali? Tudo como a gente colocou. Paciência, calma, se respeitar. Respeitar os seus limites, não precisa se exceder, não precisa fazer... Tem gente que diz, eu quero perder 10 quilos em um mês. Ou vai me perguntar, né? Eu já perdi o quê? Uns 20 quilos aí, né? Vai dar certo, senhor. E aí fica, cara, eu quero perder 10 quilos. Eu falo, cara, não tem linha de Vamos chegada. Perca um. Vamos começar, perca outro. vamos Mas começar do não comecinho. deixe, né? Vai com Não deixe de calma. vir, né? É isso aí. Gente, obrigado demais. Agradecer aí a participação de todos. Aguardem, novos episódios virão e tenho certeza que vai ter muito conteúdo bacana aí pra gente estar compartilhando com vocês. Até a próxima.